Atenção! Esse vídeo não possui o intuito de substituir a obra original, então caso você não tenha tido um contato com ela, saia desse vídeo, vá ter esse contato, experiencie o que a obra tem a te oferecer, refletindo sobre, tire suas próprias conclusões e ao final, se ainda tiver interesse em ouvir a minha opinião sobre a obra, saiba que sempre será uma honra tê-lo aqui. Não terceirize a sua responsabilidade de refletir e nunca substitua a jornada pelo acúmulo de informações. Em 2020 tivemos dois filmes ao estilo Diptyque que traziam como cerne de suas histórias um dos crimes mais notórios do Brasil, o caso dos von Richthofen. Creio que por uma espécie de indiferença sensacionalista ou até uma curiosidade mórbida que esteve presente em mim na época, eu me lembro perfeitamente de ter criado uma certa expectativa, digamos assim, em relação a esses filmes. De forma sucinta, para mim, os filmes ficaram marcados com mais pontos negativos do que positivos. Rate me on a scale from 1 to 10, but first, take a good look. I'm gonna say hard 4. Dentre os problemas que eu ainda me lembro, posso citar como exemplo a atuação muito caricaturada de alguns personagens, a cansativa redundância que os dois filmes trazem quando exploram as diferentes narrativas dos criminosos, o bizarro erro de design que induz a ordem errada de assistir esses filmes. Pra quem não sabe, teoricamente a ordem certa para assistir essas obras seriam O Menino que Matou os Meus Pais primeiro e, por fim, A Menina que Matou os Pais. Contudo, claramente o design remete para uma ordem inversa, visto que os corretivos presentes no pôster do filme O Menino que Matou os Meus Pais parecem indicar mais uma verdade a ser revelada do que uma distorção da verdade a ser esclarecida no próximo filme. Mas enfim, isso aí é o de menos. A questão maior é que a história parece não ter uma conclusão em si. Como muito bem dito pelo Ulysses Campbell, o foco dos realizadores foi muito mais nas narrativas distoantes dos criminosos. E essa foi a escolha mais infeliz, ao meu ver, visto que é um caso muito bem documentado e que já possui uma reconstituição dos fatos extremamente sólida e condizente que nos permite saber a verdade. Bom, dito tudo isso, agora no final de 2023, finalmente tivemos uma conclusão para essas obras. Por isso, hoje eu irei falar do filme A Menina que Matou os Pais, A Confissão. A obra é uma continuação direta dos filmes anteriores e narra a história dos eventos ocorridos após a consagração do crime, com destaque na investigação criminal e o cotidiano do casal lidando com a pressão dos investigadores e dos próprios atos. De cara, eu posso logo adiantar que eu achei esse filme melhor que os anteriores, porém isso não significa que de fato eu gostei do mesmo. Só reconheço que se eu tivesse que escolher entre os três, esse seria claramente o vitorioso. Creio que eu possuo essa sensação devido a eu correlacionar os filmes anteriores como um só, e por isso, esse novo acaba se tornando menos maçante para mim. Um outro aspecto que vale muito destacar é a escolha feliz dos realizadores em colocar a investigação do crime como uma trama paralela com o casal. Por mais que realmente haja uma boa química entre o casal Suzane e Cravinho, interpretados respectivamente pela Carla Dias e o Leonardo Bittencourt, a verdade é que nesse ponto da história já não cabia um desenvolvimento maior a ser feito com esses personagens que justificasse 1h30 com foco exclusivo neles na tela. Então foi muito bom a inserção de novos personagens para essa trama. Não é feito que os realizadores decidem trazer uma dramatização dos acontecimentos, é natural que os mesmos acabem se limitando sobre o desenrolar da história. Então o que resta para eles é encher linguiça até inevitavelmente chegar ao desfecho notório a todos. As partes mais distintas em comparação aos filmes anteriores são obviamente os momentos de conversa entre os investigadores, e sinceramente eu achei tudo isso meio simples demais. Não tem uma sacada genial entre eles que faça a diferença para a descoberta dos culpados. Tudo parece muito óbvio para eles, e a impressão que passa é que só estão esperando o filme chegar no terceiro ato para pressionarem a Suzane e o Daniel em um interrogatório e descobrirem a verdade que já sabem. Poderiam ter colocado outro suspeito para os investigadores desconfiarem inicialmente, até que inevitavelmente as evidências começassem a ligar o casal na cena do crime. Mas não, desde a primeira cena dos investigadores, os mesmos já desconfiam que foi alguém próximo, e as cenas seguintes são só deles desconfiando do casal. A realidade é que esse é um crime tão igualmente absurdo e simplório, que naturalmente uma ficção que se propõe a ser fiel aos acontecimentos também cairá na mesma superficialidade e estranheza que a própria realidade traz consigo. Mas eu vou deixar claro uma coisa, esses impasses não podem servir de justificativa para o que foi feito, pois ao meu ver fica claro que o roteiro é a parte mais deficiente do filme, que afeta todo o resto. Quando ouvimos os relatos reais dos investigadores ou dos pesquisadores sobre esse assunto, vemos de fato vários momentos reais presentes no filme. Contudo, como esses fatos são expostos ou em documentários ou em conversas profissionais sobre o assunto,
eles acabam se tornando mais palatáveis para nós. Porém, quando saímos do mero relato e somos transportados para uma dramatização, é necessário que haja sim uma adaptação ou pelo menos uma maior sensibilidade para reconstruir essas cenas e deixá-las mais palatáveis e interessantes para nós espectadores. Vou dar uns exemplos mais famosos que também está presente no filme. Durante o interrogatório inicial, após a Suzanne dar o seu relato à investigadora, a mesma pergunta de forma nada sutil se já pode vender os carros, basicamente já perguntando sobre a herança. Isso de fato ocorreu, porém, já que se trata de uma dramatização, não seria interessante trazer esse fato de uma forma mais plausível? Antes do interrogatório, os investigadores já desconfiavam da cena do crime forjada e das atitudes do casal. E até por isso, durante o interrogatório, o clima é todo pesado e denso, como se fosse um jogo de gato e rato entre a Suzanne e a investigadora. Além disso, o sentimento que a Suzanne passa durante esse segmento é claramente de cautela. Então, quando ocorre essa frase, ela parece desconexa com todo o clima construído até então. A sensação final que fica é que essa cena tinha que ocorrer porque de fato ela aconteceu e pronto. Mas eu me questiono, não existia nenhuma forma mais inteligente de lidar com isso? Já que essa cena tinha que ocorrer, não seria interessante construir todo um clima diferente, mais ameno, onde, por exemplo, passasse a impressão que a Suzanne estava mais calma e confiante, para aí sim, quando surgisse essa pergunta, de fato, ela viesse com um impacto mais aceitável, pois poderia passar a impressão para nós que foi uma gafe da Suzanne oriunda de uma tranquilidade ou passividade da investigadora. Mas no modo que foi feito, ao meu ver, parece que simplesmente a Carla Dias recitou o roteiro, independente de todo o resto do segmento. E infelizmente há vários momentos assim. Além das várias cenas em que algum dos criminosos agem de forma mega suspeita e os investigadores ficam fazendo aquelas caretas de desconfiados. Ou quando alguém menciona o crime para o casal e eles ficam fazendo aquelas expressões de bunda. Bem, mas já que estou falando sobre esses momentos, eu vou comentar um pouco mais sobre a atuação. Levando em conta que também foram os protagonistas dos filmes anteriores, eu acho interessante começar primeiro pelo casal do filme. Honestamente, eu senti que o ator Leonardo Bittencourt ficou muito mais à vontade nesse filme que nos anteriores. Ele consegue passar em alguns momentos aquela culpa sutil nos gestos e nos olhares, que é bem interessante até. De fato, eu senti que tentaram dar mais profundidade ao personagem, porém eu acho que até pelo roteiro não tinha como o personagem ser mais profundo do que aquela piscina de lona que se compra na Amazon. Já em relação a Carla Dias, ela continua sendo a melhor atriz de toda essa trilogia, digamos assim, porém aqui ela tá completamente insana. Se nos filmes anteriores a personagem foi representada como uma jovem rebelde, depois como a sobrinha da Dona Máxima, nesse filme ela varia entre uma dondoca da Alphaville e uma surtada que acabou de sair do hospício. Às vezes ela faz umas caras e bocas que até passa a impressão de que a qualquer momento o filme vai virar um terror genérico de exorcismo. Além disso, em relação aos coadjuvantes presentes nos filmes anteriores e os novos, na minha opinião todos são eficientes em seus papéis. Eu ainda gosto bastante da naturalidade do Augusto Madeira. Ele passa a vibe de paizão, tiozão de forma bem convincente. Agora, sem dúvida, dentre os novos personagens, a delegada é a que possui a maior importância, porque ela chega até a ser uma protagonista também, e eu achei essa novidade muito bem-vinda. A delegada Helena, interpretada pela Barbara Coley, é uma personagem muito boa e verossímil. Ela tem aquele aspecto de cansada e durona, bem típico do que a gente espera de quem trabalha nessa área. E ademais, é perceptível o esforço da atriz. Em várias cenas ela passa notoriamente a sensação de desconforto para com alguns acontecimentos, e essas atuações são muito boas. Porém, é aquilo que eu venho comentando ao longo de toda a resenha. O roteiro parece que mais prejudica do que ajuda os atores. E infelizmente a sensação que passa é que colocaram bons atores em uma peça simples demais. Já em relação à direção, eu gostei bastante até. Ela foi bem ousada em todo o filme, trazendo vários planos distintos que são muito bem-vindos levando em conta a obviedade do roteiro. E eu até senti que isso me deu um empurrãozinho a mais para assistir o filme. Tem vários momentos também que o diretor consegue passar uma boa sensação de desconforto, além de conseguir enfatizar muito bem a desorientação de alguns personagens. Então, ao meu ver, ele foi muito feliz em trazer os sentimentos que o mesmo quis para as cenas. E as faixas musicais, em sua grande maioria instrumental, ajudaram muito para isso. Contudo, toda essa técnica de direção fez com que a fotografia do filme se tornasse bem qualquer coisa, sabe? Pois na feita que as cenas mais marcantes envolvem câmeras tremidas, ângulos meio holandeses e fundos embaçados, é natural que não saia algo deslumbrante desses momentos. Tem alguns momentos que são interessantes sim, mas é um ou dois ali e aqui. Bem, então eu acho que é isso. Sendo bem honesto com vocês, eu tô bem saturado
dessa história e até de true crime no geral. Então eu admito que eu posso ter visto esse filme com um olhar mais cansado, meio desinteressado do assunto. Eu gostei de muitos aspectos desse filme, mas por conta do roteiro, da história em si, se tratar de 1h30 de um assunto que já é bem batido pra mim, honestamente eu não me vejo revendo essa obra. O que eu acho que seria interessante é algo mais O Silêncio dos Inocentes com essa equipe criativa, principalmente pela excelente química que existe entre o grupo de investigadores. Mas paciência, né? Por fim, tem um aspecto que eu gostaria de falar antes de encerrar esse vídeo. Pode até passar desapercebido ou ser irrelevante para algumas pessoas, mas eu queria destacar aqui algo que me incomodou bastante nos filmes anteriores e eu percebi que nesse filme não teve esse problema. Por conta das obras passadas terem sido feitas visando a perspectiva dos criminosos, em nenhuma das versões eu notei alguma espécie de empatia com as vítimas. Contudo, nesse filme eles finalmente humanizaram as vítimas. Até o segundo ato tem alguns segmentos que mostram que eles não eram seres abjetos, como anteriormente foram demonstrados, mas sim pessoas comuns que naturalmente cativaram outras pessoas que sentem a ausência dos mesmos. Então, pra mim, isso é um ponto muito positivo desse filme em relação aos demais. Bom, então é isso, eu agradeço por todos que viram até aqui. Eu não sou muito de fazer isso, mas se você teve saco de me ouvir até agora, cara, curte aí, compartilha, comenta. Bora lá, um like não mata ninguém e me ajuda bastante nesse vídeo. Além disso, eu estou começando a fazer live lá na... Então me segue lá para me acompanhar ao vivo e segue o canal de lives também para ver as transmissões salvas. Eu não sei quando é que eu vou postar esse vídeo exatamente, mas eu acredito que vai ser lá pelo Natal, Ano Novo. Então para todo mundo que me ouviu até aqui, eu realmente desejo do fundo do meu coração um feliz Ano Novo, um feliz Natal, que vocês tenham um ano próspero, um ano que realmente seus sonhos se realizem, que vocês possam se orgulhar de mais um ano vivido. Bom, e é isso, eu agradeço novamente por todo mundo que ouviu até aqui. Meu nome é Odd e fim da transmissão.